Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Para mim é uma honra ter você aqui com a gente hoje em mais uma conversa, em mais um podcast. Eu quero convidar você a sentar nessa mesa hoje conosco e participar da nossa conversa. Hoje, de uma maneira muito especial, eu estou aqui na capela, na comunidade Betânia, em um espaço muito especial. Aqui, diante de nós, está o túmulo do servo de Deus, Padre Léo. E antes de apresentar o convidado de hoje, já dá para você sentir o quanto que vai ser especial a nossa conversa hoje aqui no nosso Santo Flow. Então, já pega o link que tem aí nos comentários, copia esse link, cola aí para 5, 10 pessoas, 5 grupos, manda para todo mundo, porque hoje nós vamos saber tudo sobre a realidade do Padre Léo, sobre o encaminhamento da possível beatificação, canonização, se isso existe, se isso não existe, qual é o caminho, as histórias que tem em torno de tudo isso, e de forma especial conhecer a história do Padre Lúcio, que dos que estão na comunidade Betânia, foi o primeiro padre a vir morar com o Padre Léo, que até hoje está na gestão de Betânia, não é verdade, padre? Isso mesmo. Então, Padre Lúcio é o nosso convidado de hoje, ele que é da comunidade Betânia, vice-moderador, estou certo? Olha como eu estou chique, né, padre? Estou sabendo direitinho, né? Pegou a lista, ficha direitinho, né? Padre Lúcio, que honra e seja bem-vindo ao Santo Flow. Obrigado, é uma alegria poder estar aqui hoje para conversar sobre essa pessoa tão querida que partiu junto de nós, mas que está presente, tão presente na nossa vida, como é o Padre Léo. Para mim, que estou à frente do Instituto Padre Léo, é uma graça poder levar adiante todo esse legado deixado para nós, né, do Padre Léo, toda a irreverência, toda a alegria que o Padre Léo tinha e que a gente vê estampado no rosto das pessoas que também ouvem o Padre Léo, que acompanham o Padre Léo e que de vez em quando querem até contar uma piada, como era o Padre Léo, né? É verdade. Que alegria. Olha, hoje nós vamos saber primeiro a história do Padre Lúcio, também mergulhar no que está acontecendo em relação a todo o processo do servo de Deus, Padre Léo, de uma forma especial, gravar um podcast ao lado do túmulo do servo de Deus, Padre Léo, é um grande presente. Até o chuvisco está ali, dá para ver chuvisco daí, amor? O chuvisco tem uma estátua dele ali em cima do túmulo do Padre Léo, mas atrás do Padre Lúcio, de uma forma especial, tem algo que significa muita coisa, não é, padre? Explica. Sim. Tem ali uma relíquia do Padre Léo, como que é? Isso, para nós é uma relíquia essa peça que está ali, porque na exumação do corpo do Padre Léo, lá em Itajubá, quando eu estive presente, quando nós abrimos o caixão, nós tivemos uma grata surpresa, né? E para nós um sinal de Deus. De todas as roupas do Padre Léo, que tinham se deteriorado, consumido, o que restou? A sua túnica, a sua estola e a cruz que ele foi enterrado. Isso para nós foi assim uma alegria em poder ver esse sinal do seu sacerdócio preservado para a comunidade Betânia e para todos aqueles que hoje reconhecem o Padre Léo como um grande intercessor. Temos essa relíquia aqui e uma outra relíquia que está em Cachoeira Paulista, ali em Lorena, e que é o pano do caixão que tinha a imagem de Nossa Senhora, que também foi preservado. Então, o carinho que Nossa Senhora tinha por o Padre Léo e que o Padre Léo também tinha por Nossa Senhora é a padroeira de Betânia, né? E a gente viu ali esse sinal de Deus. E para nós, então, é uma peça muito sagrada, né? Que nós, na comunidade, preservamos e temos assim um carinho muito especial, porque vemos ali um sinal de Deus, né, da presença do Padre Léo junto de nós. Então, a roupa que ele estava quando sepultado, a camisa, a calça,
ela se deteriorou toda. Toda. Mas não é uma casula, é uma túnica. É uma túnica. Uma túnica. O Padre Léo não era de usar casulas, né? Mas no caso é uma túnica que tem uma faixa verde, não é? E a Não, cruz. é a estola. A faixa verde é uma estola. É uma estola? É. Entendi. Então é uma túnica e a estola estola. como se fosse no formato de Um escapulário. De um escapulário. Era essa estola que o Padre Léo usava, que nós ainda hoje em Betânia usamos, né? As estolas de Betânia entendi. é como se fosse um escapulário. Um escapulário. E o coração de Jesus. O coração de Jesus. Com o Padre a cruz. Léo era padre do coração de Jesus, assim como eu, Padre Vicente. Sim. Então, a gente vê esse sinal de Deus ali presente, né? Que coisa linda. Inclusive a gente vai filmar ali os detalhes, não é? da relíquia, e o Janailson vai colocar aqui para vocês perceberem a beleza e assim a cruz de Betânia, não é? Que foi também preservada em relação naquele momento. O senhor esteve presente na hora da exumação e foi uma surpresa para o senhor? Sim, porque nós fizemos o translado primeiro, né? Não foi uma exumação canônica a primeira, né? Primeiro foi um translado do corpo dele, dos restos mortais de Itajubá para São João Batista, né? E lá estava alguns consagrados da comunidade, a família do Padre Léo, dentre as quais a irmã dele, a Célia, também estava presente. E aí então nós tiramos, né? Foi tirado lá, feito um cerimonial, né? Uma cerimônia, né? Onde nós rezamos e tudo. E aí foi aberto, então, o túmulo, né, o caixão, e lá estava, então, a estola, a casula e os ossos, né, que nós trouxemos todos para cá, que foram depositados aqui no túmulo, e que depois, posteriormente, na abertura do processo de beatificação, foi feito a exumação canônica, que é a preparação dos ossos, toda a limpeza, todo produto que é passado para preservar, né? E tudo isso foi, então, apresentado no dia da abertura do processo, junto do nosso bispo, né, do tribunal eclesiástico que foi montado, e foi lacrado, então, com o selo do bispo, que também tem aqui nesta caixa selo. Também o selo do bispo, e está tudo ali, que posteriormente será, quando, se Deus quiser acontecer a beatificação, será novamente retirado e depois mudado e colocado também em alguns lugares a relíquia de primeiro grau, né? Essa aqui não é uma relíquia, poderíamos dizer, nem sei se a gente poderia chamar de relíquia, né? Mas para nós é algo sagrado, né? Nós colocamos o nome como relíquia, mas canonicamente a relíquia mesmo são aquelas relíquias que nós temos que nós distribuímos, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que é o tecido que foram limpos, né? Os ossos. Então, aquele tecido, todos tiveram contato com o osso dele, né? Mas essa, no caso, também tocou, também, né? Essa então, também. ela acaba sendo uma relíquia de segundo grau. Uma relíquia também, E aí, as outras relíquias de primeiro grau, só depois da beatificação. Que daí tem muitas pessoas que ainda hoje perguntam, quando que a gente vai ganhar uma relíquia de primeiro grau e tudo mais. Então temos que ter calma, né? E na hora certa, aí tem aqueles relicários, onde é colocado nas igrejas e tudo mais. Mas isso depois da beatificação. E também não é por devoção, a pessoa tem uma relíquia de primeiro grau para ter em casa assim, não. Geralmente é para uma igreja, uma comunidade, alguma coisa nesse sentido. Para devoção popular, né? Para devoção das pessoas, né? Essa agora que nós temos ali é para devoção particular. Isso mesmo. Mas, Padre Lúcio, o senhor é natural de onde? Eu sou natural de uma cidade do norte. Não parece que eu sou do norte, né? Mas eu sou do norte. Não parece? Mas por que o senhor acha que não parece? Não, porque eu não tenho sotaque do norte. Verdade. Mas já mora aqui há muito tempo também. É que eu sou do norte do Paraná. Então, eu pensei que era do norte do norte do Paraná, chamado Cianorte. Cianorte, sim. E saí de Cianorte já no 1990, quando eu fui para o seminário. Sim. Seminário que também era da congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, Padre Léo, Padre Vicente, Padre Eliton, né? Sim. Padre Cezinho, Padre Joãozinho, tantozinhos que tem por aí, né? Que então fiquei padre nessa congregação. Trabalhei por 10 anos como padre. Como que era a família? Família católica? Quantos irmãos? Sim. Como é que era a história? Eu sou de uma família católica. Meu pai faleceu muito jovem
com 30 anos. Deu um infarto, minha mãe estava grávida. Quando eu nasci, ele já tinha morrido. Olha só, na gravidez do senhor, o pai faleceu. Foi. Mas eu imagino o sofrimento da mãe, meu Deus, grávida ele faleceu no dia 25 de janeiro e eu nasci no dia 11 de fevereiro. 17 dias de diferença da gravidez até o nascimento, né? E aí eu era o primeiro filho do casal, minha mãe não se casou mais. Ela tinha uma filha antes do casamento. Sim. E o meu pai era viúvo e tinha um filho também. Só que nós somos todos criados separados. Entendi. Né? Então, aí do pai e da mãe do senhor, o senhor é filho único. E aí cresci com a minha mãe, depois entrei para o seminário. E hoje minha mãe mora aqui comigo, né? Porque já está de idade e tudo mais, né? Então, só eu de filho, né? E ela resolveu, então, vir morar comigo aqui. Mas uma juventude e adolescência sempre próximo à igreja, como que foi? Sim. Na minha época, que já não faz tanto tempo assim, não, mas foi agora. Logo ali. Tinha os grupos de jovens, que ainda tem, né? Mas tinha aqueles grupos de jovens mais tradicionais. Eu participei muito de grupo de jovens, né? Conheci um padre que me orientou, né? Padre Mariano, da congregação, né, dos Padres do Coração de Jesus, e que me encaminhou para o seminário. Aí eu já tinha completado 18 anos, estava recém para completar 18 anos, e aí tinha terminado o ensino médio, e aí fui para o seminário. E foi um período assim muito rico. Foi nessa época que eu conheci o Padre Léo também, né? Eu conhecia muito a fama, né, do Frei Léo, que não era padre ainda, né? Porque eu entrei no seminário no início de 1990 e ele ficou padre no final de 90, né? Ele, no caso, era Frater. Frater. Mas ele tinha um livro também chamado Contatos Imediatos de Frei Leão, que foi o primeiro livro do Padre Léo. Olha só. E aí, as pessoas, Frei Leão. Mas Frei Leão, quem? De São Francisco? Frei Leão de São Francisco, Mas ele escreveu um livro, né? Que coisa. E aí, esse era o primeiro livro dele. E aí ele começou a ser chamado também de Frei Léo, na época, porque também as pessoas vinham FR, que era a abreviatura de Frater, eles não sabiam que era Frater. Aí chamava de Frei. Aí Frei Léo, só depois que ele começou a ser conhecido depois como Padre Léo, claro. A partir de que idade que na juventude o senhor já apresentava no coração um desejo de ser ou religioso ou padre, alguma coisa assim? Quando eu era criança, eu cultivava isso. Mas depois passou e tudo mais. E aí só retornou, de fato, quando eu tive assim, esse contato com esse outro padre e comecei a acompanhá-lo. Eu acho que o testemunho vocacional de um sacerdote, ele não precisa falar muitas coisas. Só ele consegue despertar nas pessoas o desejo, entendeu? Então, às vezes você fala assim, eu vou fazer uma campanha vocacional e tudo mais. Mas eu acho que, às vezes, Deus, ele vai além de tudo isso. É claro que as campanhas são importantes, é bom a gente falar disso, é bom a gente divulgar e tudo mais, mas o testemunho de uma pessoa pode converter muitas outras, né? Mesmo sem você falar, né? Você consegue levar, né? Santo Antônio que dizia? São Francisco, eu acho. São Francisco, né? Isso. Se necessário usa a palavra. Isso mesmo. Mas se não for necessário, não precisa, porque o seu testemunho vai. Então, para mim foi isso, entendeu? O testemunho de alguém que foi capaz de me levar a pensar, a refletir, a deixar a minha mãe, porque eu vivia só eu e ela, né? A deixar, né? O desprendimento da minha mãe também foi um testemunho muito grande, né? Porque alguém que se dedicou, não casou mais, viveu para isso. E quando eu disse que iria, ela disse, não, vai. Você acha que é isso? Ficou sozinha esse tempo todo em casa. Morava com os meus avós ali, Olha né? Só. Mas falou, vai, né? E tanto é que eu cheguei no seminário e logo eu quis, não vou ficar. Não vou ficar, saudade porque saudade da mãe. Eu não comia feijão preto e no seminário só tinha feijão preto. Eu não comia sopa e todo dia à noite era sopa. Então, assim... Cadê mamãe? Meu Deus. Agora eu sou meio fortinho, né? Mas na época eu pesava 47, 48 quilos. Nossa. Porque eu emagreci, fiquei seco, aquela coisa, né?
E aí eu falava, não vou ficar mais aqui, eu vou embora, não sei o quê. E ligava para minha mãe, naquela época o telefone tinha que ligar para a vizinha chamar a mãe e tudo mais, né? E aí eu falava para ela, mãe, eu acho que eu estou indo embora, não vou ficar. Ela, olha, pensa bem, você vai vir embora por causa de um prato de feijão, né? É melhor você realmente pensar se é isso mesmo, se você quer e não. E nisso, tá bom, então eu vou ficar mais uma semana, mais um mês, mais 6 meses, e estou até hoje. Mas hoje come feijão preto, não? Como? Já superei o trauma, já fui curado, tanto do feijão preto quanto da sopa, como bem, não tem problema. Você quer que eu peça para o padre um pouquinho mais para cá? O senhor pode puxar só um pouquinho mais o microfone, mais para cá um pouquinho? Aí. Okay. Fica melhor assim, filho? Tá, que aí você assim escuta melhor aí, né? Agora, padre, nos deonianos, geralmente são 12 a 14 anos para ser padre, não é? São. Eu fiz 12 anos de seminário. É um tempão, né? Um tempo para você pensar, para você refletir, né? Mas foram anos assim que eu não troco por nada, entendeu? Foram nesses anos em que eu tive a oportunidade de morar 2 anos junto com o Padre Léo. Foi quando começou aqui a comunidade Betânia. Entre a filosofia e a teologia, nós fazíamos um estágio, um tirocínio. Sim, o tirocínio. E aí eu fiquei morando 2 anos nesse tirocínio junto com o Padre Léo. Primeiramente com o Padre Vicente. Forte, né? É como se o nome tirocínio é um nome forte, pois né? É, né? Mas tipo assim, é como se fosse a prova das provas, né? Prova das provas, né? A gente tinha que passar por aquilo, né? Passou, vai em frente, agora já está pronto. Então foram 2 anos convivendo com ele. Foram 2 anos, na verdade mais, né? Porque primeiro convivi com ele na filosofia, ele era professor nosso de filosofia. E nesse meio tempo ele começou ele foi para uma comunidade religiosa no colégio São Luís em Brusque. Ele era o diretor do colégio, o Padre Vicente era o coordenador pedagógico, né, direção pedagógica com ele, e eu era o administrativo. Sim. Então já desde aquela época eu já comecei no administrativo. Perseguiu a vida inteira. E aí, então nós 3 morávamos nessa comunidade. Depois veio o Padre Claudinho também, o PC, né, e morávamos nessa comunidade religiosa ali dentro do colégio. O Padre Léo como o diretor, ele saía para pregar os retiros, né, no final de semana. Na sexta-feira ele viajava para pregar em Juazeiro, no Nordeste, tantas vezes, e depois, né? Naquela época ele não estava na Canção Nova ainda, mas depois que ele foi para a Canção Nova. Mas nessa época ele saía muito, pregava para o Brasil inteiro, né? E aí nós morávamos então no Colégio São Luís, e foi aí que começou aqui a comunidade Betânia. Nos anos 96, no ano 97. 95, 95 foi fundado aqui a comunidade, certo. No dia 12 de outubro de 95. De Nossa Senhora Aparecida. Exatamente. Porque ele consagrou esse chão a Nossa Senhora Aparecida. Por isso que tem uma grande lá fora, tem uma aqui dentro também. Né? Tudo, né? E eu não sei se você chegou a passar ali na praça. Eu vi uma Nossa Senhora Aparecida que fica iluminada. Isso. À noite. À noite, isso. Coisa linda. E lá nós temos uma frase que é do Padre Léo, que ele consagra o chão de Betânia a Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque ele diz assim, que assim como a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi tirada da lama, do barro e foi restaurada para o milagre, Betânia é onde que os nossos filhos também são tirados da lama, da droga, da prostituição, e são restaurados para a vida. Por isso que ele colocou Nossa Senhora como a padroeira de Betânia. Que lindo, padre, que lindo. Agora, quando seminarista e também quando já ali como frater, ele já tinha essa característica de conquistar na fala, na pregação, já se destacava mesmo antes de ser padre? Sim. O Padre Léo teve uma história muito bonita, já desde da sua infância lá no Biguá, né? Tem até no livrinho que eu escrevi ali da vida dele, então, né? Vamos mostrar aqui. Depois o livrinho da infância. Ele tinha uma pedra grande, e ali ele celebrava a missa junto com as irmãs, os primos, colocava todo mundo ali na frente, e ele pregava, e ele dava a hóstia para eles, né? E ele fazia a missa já criancinha. Sim. Ali, dominava toda a situação, né? Nossa. Então, ele tinha assim uma oratória muito bonita, muito frequente, fluente, né? E isso assim encantava as pessoas. E no grupo de jovens já começou a se destacar também, né? E começou a pregar, e
Deus foi usando o Padre Léo de uma forma tão grande, tão assim perspicaz, que foi capaz de trazer a palavra de Deus de uma forma tão clara, né, de uma forma tão bonita, que você se encanta, né? Você ouve o Padre Léo, eu e o Padre Vicente, quando a gente estava no Colégio São Luís, tinha uma capela, o Padre Léo construiu uma capela dentro do colégio, onde ele celebrava as missas para o povo de fora. Sim. Então a gente ia para a missa assim, e a gente falava assim, meu Deus do céu, olhava o evangelho, é aquele evangelho seco, sabe? Que você fala assim, meu Deus, o que o Padre Léo vai falar disso aqui, né? Vamos ver o que ele vai falar. Meu Deus, ele tirava leite de pedra, né? Porque ele começava a falar e tudo mais, e a gente falava, meu Deus, se eu fosse falar, eu acho que eu falava 5 minutos, e ele era capaz de falar... Vocês seminaristas naquela época. Nós seminaristas naquela... Isso. A gente concelebrava com ele, fazia questão de que a gente estivesse de túnica junto do altar, e quando ele não estava, nós é que tínhamos que fazer a celebração. Ah, entendi. Porque ele falava assim, não, quando eu não estou, vocês vão fazer. Ah, então era uma capela que ele celebrava a palavra com o povo. Isso. Não era missa, que ele não era padre. Não, era missa. Ah, era missa, ele já era padre. Ele já era padre, nós que éramos seminaristas. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ele já era padre, daí ele celebrava para o povo de fora, né? Toda quando ele não estava, vocês faziam a celebração da palavra. Toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, e ele depois tinha uma missa dos jovens, que ele começou, que era a missa das 10 horas da noite. Um dos primeiros padres a fazer isso, né? O povo saía da faculdade e ia para a missa com o Padre Léo. E aí a missa ia até meia-noite, meia-noite e meia, né? Porque a missa do Padre Léo... Agora, o padre, ele teve uma passagem pela vida acho que da bebida, da droga e tudo. Quando ele chega, quando ele está ali no seminário, ele tem uma experiência e deixa tudo de uma vez... mas vive uma constante luta, ou ali ainda como jovem ficava algum resquício? Como era que ali as pessoas da própria congregação viam a presença daquele seminarista que tinha um passado tão marcado, né? A vida do Padre Léo sempre foi muito polêmica, né? Assim, nessa questão, porque havia muitos padres que não acreditavam assim nessa conversão, né? Existem algumas fases na vida do Padre Léo que são muito marcantes nesse processo de conversão. Primeiramente, quando ele estava lá fora, que ele teve essa experiência com a droga, e quando ele foi fazer lá um carreiro de cocaína, ele viu porque ele tinha sido já coroinha e tudo mais, né? Antes do seminário. Antes do seminário. Antes. Sim. Ele tinha sido coroinha. E aí, um dia, fazendo uma experiência da droga, num pratinho, ele viu naquele pratinho uma patena. Nessa patena ele viu aquela cocaína e ele viu uma hóstia ali. E a partir daquele momento ele disse, eu não quero mais isso, eu vou ser padre. E ele era noivo. Ele chegou na casa da noiva, falou, olha, eu vim aqui te falar que eu não vou mais ser seu noivo, eu vou ser padre. Olha só. Aí a noiva disse para ele, que seja um bom padre. E a partir daquele momento, ele tomou a decisão e foi em frente, porque o Padre Léo era muito focado. Sim. Quando ele queria alguma coisa, ele ia adiante, entendeu? E aí, então, ele fez essa experiência, entrou no seminário, fez toda essa experiência, mas era um padre que não era do convencional. O carro dele tinha luz de neon embaixo, ele tinha ele tinha... nada convencional. Ele tinha um Escort, né? Naquela época um Escort azul, um azul escuro, um azul marinho, uma coisa assim, tinha um neon embaixo, assim, sabe? E aí era aquele tipo assim, né? Ele era assim, ele gostava muito de ouvir as pessoas. E às vezes ele passava, porque ele foi fazer uma pastoral como seminarista num bairro. Você vê como Deus vai encaminhando as coisas, né? Sim. Num bairro onde tinha uma rodovia, e nessa rodovia eram vários prostíbulos. E o Padre Léo visitava cada um desses prostíbulos. Tanto é que até o Padre Joãozinho conta um episódio que um dia eles foram para Blumenau e o carro parou, quebrou. E ele falou assim pro Joãozinho, espera aí que eu vou ali, que eu vou chamar minhas amigas, já vão resolver esse problema. Aí o Joãozinho falou assim, mas você conhece esse pessoal aí, Léo? Falou, conheço todo mundo aqui. Aí foi lá, elas arrumaram um mecânico, alguma coisa, arrumou o carro e eles foram embora. Então o Padre Léo, ele era assim, sabe? Não se importava se você era traficante, se você tinha prostituto, se você... Não, ele ia lá conversar com você e tudo mais.
E isso que atraía as pessoas para, inclusive, dentro do colégio. Foi aí que o Padre Léo falou, eu preciso arrumar um lugar, porque os pais do colégio também já estavam incomodados. Porque é todo aquele povo lá procurar o Padre Léo, né? As crianças que estavam lá dentro e tudo mais. Mas que negócio é esse, né? Esse povo aí que mexe com droga e tudo mais, vem aqui dentro conversar com o padre. Que coisa, né? Aí ele falou assim, não, eu preciso arrumar um lugar. Tanto é que ele levava algumas pessoas dessas para dentro do convento onde ele morava. E botava para dormir no quarto dele. E os padres também gostavam do convento, muito, né? não, esse negócio não está certo, né? Seminarista já não tem boa fama, e colocar esse monte de gente junto não dá certo, né? Aí foi então que surgiu o desejo do Padre Léo de encontrar um lugar para fazer uma Betânia. A Juscelia, que é a cofundadora da comunidade, junto com algumas amigas lá de Brusque, Jesus também tinha algumas amigas que seguiam ele, né? E o Padre Léo também tinha. E aí, então, eles conseguiram esse terreno aqui, através da Porto Belo, que é uma empresa que tem aqui em Tijucas, de pisos, né? O Porto Belo. Aqui era toda uma região de eucalipto, foi de cana, depois foi de eucalipto. E aí a pessoa doou esse terreno aqui. E aí o Padre Léo veio aqui para começar a obra. Que não tinha nada, só o terreno. Não tinha nada, era só o terreno e eucaliptos. Era eucalipto para tudo quanto era lugar. Olha só. E aí ele fez uma clareira onde foi feita a primeira missa, lá em cima, e ali foi celebrado então a primeira missa. E a partir daí o Padre Léo já tinha na cabeça, ele falava assim para nós, lá vai ser tal coisa, lá vai ser outra coisa, lá... a gente só via eucalipto, ele já via Betânia completa, sabe? E a gente falava, meu Deus, que sonho, né? E realmente se tornou realidade, né? E é engraçado que quando a gente acredita, quando a gente confia e se entrega à providência, a providência acontece, né? E assim foi na vida do Padre Léo. Ele foi, se entregou a essa providência, acreditou, passou por momentos muito difíceis, né? Porque começar uma obra contra as drogas aqui nessa região foi um momento difícil. Calúnias, armações contra ele e tudo mais, sabe? Então foi bem difícil toda a trajetória do Padre Léo, mas ele sempre foi fiel. A convivência do senhor com ele, no início, na vida quando o senhor era seminarista, início da vida de padre, como que o senhor via? Assim como os outros, de vez em quando o senhor ficava meio escandalizado. Esse cabo é gente boa, mas às vezes é meio assim, meio exagerado e tal. Na época eu acho que ele fumava ainda, né? Fumava, né? E tudo. Eu era administrador, padre, né? Eu que tinha que comprar o cigarro. Eu que comprava cerveja dentro, deixava... E como padre, né? Imagina, cerveja, cigarro... Imagina, né? O senhor como seminarista e na época tendo que comprar cerveja e cigarro para um padre. Isso não mexia, não escandalizava? Como que era isso ali? Não me escandalizava, porque assim, eu tive uma proximidade muito grande com o Padre Léo. Tanto eu quanto o Padre Vicente. A gente teve uma empatia, sabe aquela coisa de se identificar? E o Padre Léo era uma pessoa assim que, quando ele gostava de alguém, ele se entregava mesmo, sabe? E a gente teve assim um comprometimento muito grande, né? E eu vivi na família do Padre Léo, né? Eu vivi as coisas, as angústias do Padre Léo, tudo mais, sabe? Então, eu sabia da coerência de vida do Padre Léo. Isso não... Porque o cigarro, a bebida ali, prejudicava ele, mas não era como que eu poderia dizer assim para você? Não era um contratestemunho para a minha vocação. Porque eu sabia das lutas do Padre Léo, né? Tanto é que um dia ele foi para visitar um amigo nosso, que é até meu padrinho de ordenação, e ele chegou de surpresa na casa do Márcio. E o Márcio falou assim para ele, ô Léo, que pena, você chegou de surpresa, não tem nenhuma cerveja em casa. E isso foi a gota d'água para o Padre Léo cair em si e dizer, meu Deus, é referência, virou eu vim uma referência aqui, né, e a pessoa não ter uma cerveja para me acolher e achar que isso é um empecilho, a partir de hoje eu não bebo mais. E a partir daquele momento, ele nunca mais bebeu. Ele já tinha quantos anos de padre? Ele já devia ter O Padre não teve muitos anos de padre, né? Ele vai fazer 30 anos agora, né? Já faz 15 que ele faleceu, 15 anos, ele devia ter uns 9, 10 anos de padre, talvez. Mas já era bastante. Já era. Então, a partir daquele dia,
Ele não bebeu mais. Não bebeu mais. E depois o cigarro, a mesma forma. O cigarro eu não lembro bem qual foi a coisa que aconteceu. O cigarro foi depois. Mas daí ele também parou de fumar, também pelo contato na Canção Nova, né? Padre Jonas, que foi um pai para o Padre Léo e tudo mais, né? E ele também foi radical. Quando ele falou que não quero mais, não adiantava. Era nada, entendeu? E foi assim que... E o senhor como econômico da casa, mas que coisa, né? Mas é importante lembrar que não era um padre que se trancava no quarto e enchia a cara de cerveja. Não era assim. Não era isso, né? Para as pessoas entenderem que não era uma coisa dessa forma, não é? Não, era uma coisa assim, no contato social, quando a gente estava almoçando, não todos os dias também, né? Mas quando a gente tinha alguma coisa, alguma festa, ele tomava lá uma latinha, 2 latinhas de cerveja, né? Mas não era algo assim que, ele era alcoólatra, não era isso, né? Sim. Mas até isso ele não quis mais, né? O cigarro não, o cigarro ele fumava bastante. Tanto é que numa das pregações ele fala que o câncer veio por quê? Porque ele também provocou isso, trouxe isso, né? E através de tanto que ele fumou, né? Mas... Né, bastante que o senhor diz seria mais ou menos o quê? Uma carteira por dia ou mais? Eu acho que chegava uma carteira, talvez um pouco mais, na época. Né? E o quanto isso prejudicou também, né? Eu lembro desse momento em que ele falava que ele não podia reclamar de nada, porque ele mesmo, com o cigarro, não é? Ele acabou provocando também essa questão, né? E o sinal, o corpo do Padre Léo já dava sinais, sabe? Ele teve um problema muito sério de dentição, os dentes dele acabaram amolecendo, sabe? E ele teve que fazer várias cirurgias na boca e tudo mais, por conta, né, do cigarro. O cigarro é uma coisa que vai te destruindo e vai dando sinal, né? Mas até que chegou um momento em que o Padre Léo, né, falou, não quero mais. Né? Mas, claro, tem gente que fala assim, mas eu nunca fumei e tive um câncer e tudo mais. Pode ser que aconteça, né? Não é uma equação matemática que é isso, pronto, né? Mas a gente pode evitar, a gente pode se cuidar um pouco mais, né? E o Padre Léo ele foi se desgastando pelo reino, né? Talvez se ele tivesse procurado médico um pouco antes, né? Porque ele já tinha alguns sinais, né? A gente não sabe quanto tempo que esse câncer estava ali, né? Mas ele não queria parar, ele não tinha tempo para parar, sabe? Ele queria, porque veja bem, hoje somos 4 padres em Betânia. Temos 8 recantos, temos algumas coisas, temos a beatificação do Padre Léo. É bastante trabalho. Mas antigamente o Padre Léo era um só em Betânia. E ele fazia tudo. Ele tinha a Canção Nova, ele tinha os retiros, ele tinha os livros que ele escrevia, né? Todas as pregações, que não era só Canção Nova, ele ia para outro lugar. As viagens. Então, as viagens. Então, assim, ele se gastou, ele achava que ele não tinha tempo para parar, ele não queria parar. E viagem, ele parou mesmo viagem há 20 anos atrás não é viagem como hoje, né? Exatamente. Um voo para o Nordeste naquela época era mais difícil, mais complicado, né? As mesmas aqui, as rodovias aqui, né, do Sul foram duplicadas há muito pouco tempo, né? A maioria, os Padre Léo ia com a estrada simples, parava horas e horas de engarrafamento e tudo mais, né? Isso vai desgastando a pessoa, né? Porque toda semana ele ia para a Canção Nova. Saía daqui, são 1.000 quilômetros até lá. E de volta 2.000 quilômetros. De carro? Né? A maioria das vezes ele ia de carro. Às vezes ia de avião, né? Mas às vezes ele ia de carro também. Porque dali visitava outros recantos, né? Dali já ia até Guarapuava, já ia até Foz do Iguaçu, onde tem um recanto Betânia, Curitiba, Castro. Então ele tinha toda essa dinâmica que exigia bastante, né? E tanto é que ele morreu muito jovem, 45 anos, né? É verdade. Eu tenho 50, claro, não parece, né? Mas... claro que não parece, o senhor tá novão. E outra, né? Ainda tem muito ainda, né? Mas o Padre Léo tinha 45 anos, eu olho assim e falo, meu Deus do céu, eu não acredito, né? Que eu já vivi mais do que o Padre Léo. É verdade, não é? É verdade. Então, é algo que ele se gastou mesmo pelo reino e conseguiu... E como que era ele aparentava ter uma personalidade forte, não é? E ali naqueles momentos dos primeiros anos de padre, nas primeiras convivências, era uma luta do Padre Léo ou levava de boa essa questão da personalidade dele entre os irmãos ali da congregação?
Com os irmãos da congregação, ele nunca teve muitos problemas, assim, né? Porque quando você é padre, né, você acaba aprendendo a respeitar o outro como padre, sim, né? Sim. E o Padre Léo sempre foi um homem muito dedicado ao trabalho, né? Ele nunca foi assim de se encostar em ninguém, Sim. Nunca foi um peso para ninguém, né? Porque às vezes acontece. É verdade. Uma pessoa não é muito bem na vocação, acaba tendo outra. Não, o Padre Léo não. Ele sempre foi assim, muito onde ele trabalhou em poucos lugares, né? De padre mesmo, ele só trabalhou em Brusque. Diretor depois em Curitiba, nos finais da congregação ali, né? E depois em Betânia. Mas a maioria do seu trabalho foi em Brusque. Primeiro como auxiliar, diretor adjunto no colégio, depois assumiu a direção do colégio e foi até depois se mudar para Curitiba, quando ele já tinha Betânia. Então, o Padre Léo tinha isso, né? Agora, com as pessoas, era sempre uma luta, né? Porque assim, o Padre Léo, ele era uma pessoa que ele não admitia muitos elogios, muitas paparicações e tudo mais, sabe? E aí, quando ele ia pregar um retiro, que as pessoas vinham com essas coisas, ele já... Meu Deus, a gente ficava com vergonha, sabe? Porque ele era muito... A pessoa, Padre Léo, pelo amor de Deus, assina aqui nessa Bíblia para mim. E ele falou assim, onde está escrito que eu escrevi a Bíblia? Tem meu nome aí? Eu não sou autor. Eu não sou autor, eu não vou escrever, eu não vou autografar nada que não fui eu. E aí as pessoas ficavam chateadas e tudo mais. Mas era assim, entendeu? Não é porque era com aquela pessoa, sim, porque ele era assim. Com todo mundo. Com todo mundo. Então, ele era muito assim, muito autêntico, né? E quem é muito autêntico sempre, às vezes, corre esse risco de ser taxado como, às vezes, mais grosso, né? Mas não é porque é o jeito da pessoa e não vai mudar, né? Não. Se ela mudar, ela não vai ser natural, né? Agora, em que ano que ele começa a Betânia e a partir de que momento ele percebe que ele precisa se dedicar totalmente a Betânia? Isso, ele começou a Betânia, então, em 1995, no dia 12 de outubro. A primeira casa foi inaugurada em maio de 1996, né, com os primeiros consagrados, que foi o Ideraldo e a Margarida, que ainda estão aqui conosco, a Zene e o Lino, que já deixaram a comunidade. E então, nesse começo, o Padre Léo, ele dividia-se nas três missões que ele tinha: Betânia, o colégio, né, a congregação, e a pregação de retiros. Então ele ficava muito dividido, um pouco aqui, um pouco lá, ajudava. Nós que morávamos no colégio dávamos um apoio aqui, né, na comunidade nos primeiros anos. E aí aos poucos ele foi, porque o Padre Léo era muito querido na congregação também, né? Ele era muito inteligente e ele tinha assim uma visão muito grande da educação. Sim. E aí então veio uma escola de marketing da Espanha para o Brasil, que chama ESIC, que é a escola que tem em Curitiba, da congregação. E o Padre Léo foi o responsável da implantação dessa escola aqui no Brasil. Então ele entendia muito das coisas do MEC, das coisas do Ministério da Educação. Então ele que fez todo esse trâmite para a implantação desta escola internacional aqui no Brasil. E aí então ele saiu do colégio, foi morar em Curitiba, e ali ele se dedicou a isso. Então, na congregação, ele tinha assim, essa fama de ser uma pessoa que se dedicava, né, nos encontros da congregação, onde se tinha as assembleias, os capítulos. Ele que era o secretário. Então, enquanto as pessoas estavam lá falando, ele estava lá todo o tempo. Terminava o encontro, naquele dia já estava pronta a ata. Né? Eram 5, 7, 10 páginas de ata e o Padre Léo estava ali e ele conseguia captar tudo isso, entendeu? Então ele era assim uma pessoa muito benquista, né? Muito bem vista na congregação. Talvez tenha sido por isso que quando ele começa a Betânia, talvez no início não tenha sentido nenhuma pressão. Mas você está começando a comunidade, sendo deoniano. Isso, tudo, exatamente. Né? Porque sabiam que ele ia dar conta do recado, né? Que ele, né? Sim. Mas aos poucos também a comunidade foi crescendo, né? Os problemas foram aumentando, é claro, né? São pessoas. E aí o Padre Léo foi vendo a necessidade de poder estar em Betânia, né? E aí aos poucos, né? Deus foi despertando nele o sonho de Betânia, né? Ele foi crescendo dentro dele, né? E ele foi, né,
o coração do Padre Léo, quando ele morreu, era Betânia. Não que ele não amava a congregação, não que ele não amava as outras coisas, entendeu? Mas a vida dele era isso aqui, né? O legado maior do Padre Léo é a comunidade Betânia, né? E ele sentia prazer, gosto. Então, ele aqui em Betânia mesmo, ele saía caminhando, fazia trilhas. Ele gostava muito de pegar, de pôr a mão na massa, entendeu? Ele pegava o machado, uma foice, e ele saía junto com os filhos fazendo trilhas para desbravar o lugar aqui, sabe? Então, ele tinha muito disso, sabe? Os jardins, ele queria que fosse... O Padre Léo foi muitas vezes à Terra Santa. E ele queria reproduzir em Betânia os jardins da Terra Santa. Olha que coisa. E ele queria, né? E ele lutava. Temos um canteiro de rosas aí na frente da Casa Maria, que foi fruto de tudo isso que ele, né, plantou e tudo mais. Então ele tinha esse desejo, sabe? E Betânia era para ele assim aquilo que Deus plantou no seu coração, sabe? E era muito bonito, né? Isso foi me encantando, né? Encantou o Padre Vicente, primeiramente. Primeiro foi o Padre Vicente que veio, né? Depois eu vim, né? E no dia da morte do Padre Léo, eu estava lá no hospital, porque eu vim passar férias com o Padre Vicente. Sim. Aqui na praia, aqui em Perequê. E quando eu cheguei ali no outro dia, ou no mesmo dia, não sei, não lembro bem, eles ligaram do hospital lá de São Paulo, dizendo ao Padre Vicente que era para ele ir para São Paulo, que o Padre Léo estava muito mal. E aí nós pegamos o carro e fomos para São Paulo, né? E chegamos lá, realmente era o último dia do Padre Léo. E aí o médico disse assim para nós: olha, eu vou dar para vocês 5 minutos para cada pessoa entrar lá e se despedir, porque a gente não sabe se ele vai hoje, se ele vai amanhã. Mas né? ele estava lúcido? Não, ele estava em coma já. Em coma. E aí cada um de nós entrou. Provavelmente escutava, pelo menos. A gente acredita que sim, né? Ele não respondia, mas a gente acredita, né? E aí nesse dia eu entrei lá dentro da UTI e eu falei para ele: olha, Padre Léo, né, ele não gostava muito de chamar de padre, ele gostava de que chamasse ele de Léo. Eu falei: ó, Léo, fica tranquilo, eu ainda vou para Betânia, eu não sei quando que eu vou, mas eu vou, né? E no que depender de mim, você pode ir em paz, porque nós vamos levar adiante, né? E aí foi assim um momento muito forte, né? E estar em Betânia hoje é, de fato, colaborar com aquilo que o Padre Léo foi, sabe? A sua missão, o seu jeito de ser, né? Quando eu vim para cá, foi muito difícil para mim, porque eu trabalhava numa paróquia, sempre trabalhei em paróquia. Sim. Trabalhei num colégio lá em Varginha, mas depois trabalhei em paróquia. E na paróquia é tudo assim, é claro, tem o dízimo, você vive da providência, sim, mas de uma forma diferente, né? E quando eu cheguei aqui em Betânia, não, era tudo muito diferente. Né? A gente tinha que, assim, dormir com um monte de coisa para pagar, com um monte de coisas, mas confiando que ia acontecer, sim, sim, né? E eu não era muito assim, né? Sempre administrador, tudo com as coisinhas organizadas. Queria todas as coisas assim. Tenho 10 mil para pagar, mas eu sei que eu tenho 12 mil aqui na conta. Eu vou pagar os 10, vai sobrar 2. Essa era a minha segurança, entendeu? E quando eu cheguei aqui não era assim, né? E aí a gente foi aprendendo, né? Vendo muitas coisas que o Padre Léo também tinha necessidade, né? Porque é claro que o Padre Léo sozinho, né? Ele tinha a Juscelia. A Juscelia foi, sim, quem era a cofundadora, que administrava as coisas, as contas de Betânia. Mas a Juscelia também morreu. Também teve um câncer e morreu, acho que 4 anos antes do Padre Léo. E aí as coisas ficaram muito assim, né? Foi indo. E daí, quando eu vim para cá, já fazia um tempo que o Padre Léo tinha morrido. Mas antes desse momento da experiência, vocês conversavam sobre o senhor vir para Betânia? Ele sentia? O senhor dava sinais? Não. Como que era? Eu nunca havia falado sobre isso. Não. Então, a primeira vez que o senhor falou com ele foi naquele momento que ele estava em coma. Mas dentro do senhor, alguma coisa já havia mexido? Já. Mas eu tinha assim, muitos projetos dentro da congregação, sabe? Os padres queriam Padre Léo, eu tinha tanta coisa para fazer.
Os padres lá da congregação queriam que eu fosse para Roma, que eu estudasse economia para que eu fosse econômico da congregação, que eu ajudasse. Nossa, ia acabar sendo bispo. Ainda bem que eu vim para Roma, né? Ainda bem que eu vim para cá. O negócio de ir para Roma, estudar economia, mestrado, a pessoa já fica ali, né? Deoliano, que é rapidinho ali. Porque também, assim, na época do Padre Léo mesmo, as coisas ainda não estavam muito bem definidas, entendeu? Hoje nós temos aí um projeto de Betânia. Sim. Padres, seminaristas, né? Mas naquela época não tinha, entendeu? A Betânia ainda não tinha assim, uma definição de que ia ser uma comunidade independente. Nós estávamos ligados à congregação. Os padres que estavam vindo para cá, que foi o padre Vicente, depois veio o padre André Luna, né, que depois deixou o sacerdócio, mas eram todos enviados pela congregação. Entendi. A gente não imaginava que Deus fosse suscitar um outro caminho. Precisava viver ali em um novo carisma. Exatamente. Claro, na mesma espiritualidade, mas um novo carisma. Era algo assim, já existia, mas para nós ainda não era algo que já estava claro. As coisas foram clareando com o passar do tempo, com a necessidade, com o crescimento, com as demandas, tudo mais, entendeu? Aí a partir disso que a gente foi, né, e aí que eu fui me encontrando dentro de Betânia. Porque antes não, eu achava assim, que não tinha necessidade. O Padre Léo estava aqui e ele fazia tudo. Eu vinha aqui passear, vinha nas férias, encontrava com ele nos lugares e tudo mais, mas eu não me via em Betânia. Mas naquele dia que eu vi que ele estava partindo, eu falei assim, alguém vai ter que assumir. Né? Eu sei que o Padre Vicente estava ali à frente. Ele já estava em Betânia. Sim, o Padre Vicente veio um ano antes que o Padre Léo ficou doente. Então foram 2 anos junto com o Padre Léo, né? Um ano antes, que daí ele, né, como Deus prepara todas as coisas, né? Nesse ano ele viajou com o Padre Léo, dos retiros e tudo mais. E daí no ano seguinte o Padre Léo ficou doente e o Padre Vicente teve que assumir todas as responsabilidades que eram do Padre Léo, né? E eu fui acompanhando isso, porque acompanhava o Padre Vicente, né? Nós éramos quase contemporâneos de turmas, né? E aí então eu fui percebendo assim que era hora de dar um passo. Naquele momento eu disse, e depois fui trabalhando isso dentro de mim, né? A possibilidade de vir para Betânia, de fazer, aí vinha mais vezes aqui, fazia a campanha de alimentos lá na minha paróquia, vinha trazer aqui. Os médicos afirmavam, ou não tinham certeza ou não, que ali os 5 minutos... Porque 5 minutos, o Padre Léo em coma, se é 5 minutos, significava que tinha uma possibilidade dele estar escutando aquilo que... Porque se não está escutando, passa 1 minuto, reza, faz alguma coisa, mas se o médico dá 5 minutos, é porque tem possibilidade do padre estar escutando aquilo que o senhor falava, que os outros padres falavam, né? Isso também estava o Monsenhor Jonas, estava a Luzia, estava o Edson. Então cada um teve 5 minutos. Cada um teve 5 minutinhos para entrar lá dentro, né? A irmã dele estava lá. Então não foi uma visita simplesmente, ou o senhor falar para tranquilizar o Padre Léo. Ali pode-se dizer que Deus agiu também no coração do senhor de perceber aquele chamado agora ali mais forte, não por um sentimento que o Padre Léo estava partindo, mas de um chamado também pessoal, né? Exatamente. Aquilo que nós falávamos bem no início, né? Quando tiver que pregar, às vezes pode usar palavras. O Padre Léo não usou palavras, né? Ele não me falou assim, Lúcio, vem para Betânia. Eu preciso, né? Me ajude e tal. Não. Foi eu entrar lá dentro e a imagem que eu tenho, a imagem ainda hoje do Padre Léo lá na UTI, e aquilo falou forte no meu coração, né? Então, isso para mim foi algo assim, um divisor de águas, né? Eu sabia que daquele instante a minha vida estava comprometida com uma outra missão, né? E fui amadurecendo e hoje estou aqui, né, há 15 anos. Não, 11 anos. 11 anos. 11 anos. Agora, antes desse momento de estar, do Padre Léo estar em coma, o senhor teve algum momento em que esteve com ele no tratamento em si? Sim. Eu fui algumas vezes visitá-lo, né, em São Paulo,
quando ele estava internado, né, estive com ele. Mas assim, o Padre Léo nunca, ele mesmo na doença, ele nunca tinha um aspecto assim de doente, né? Que a gente chegava lá e ficava lá, ai, coitado, não. Era sempre a alegria, as piadas eram as mesmas coisas, entendeu? Ele tirava muito sarro de mim, da minha mãe. Minha mãe gosta de dar umas roupas meio floridas. E ele falava assim, e a sua mãe, como é que tá? E ele, nossa, então assim, sempre muito, né? Qualquer coisinha que você falava, ele tinha um duplo sentido, ele jogava né, nas palavras e tudo mais. Então sempre foi assim, né? Então mesmo quando ia visitá-lo, não era essa questão de falar de doença, ai, dói isso, dói aquilo, não. Não, ele sempre na alegria mesmo, sabe? Quantas vezes o senhor mais ou menos esteve com ele pelo período do tratamento? Não posso te afirmar muitos. Não foram muitas vezes. Não foram muitas, não, né? Porque também porque o senhor tinha as atribuições. Né? Eu era padre e também porque assim teve período que ele não podia receber visitas, sim. Né? E também o estado era crítico, então a gente ficava com medo também de ir lá e né, levar alguma coisa. Naquela época não existia muito essa questão da gente usar máscara, né? Então, assim, as visitas eram bem limitadas. Tinha todas as visitas de Betânia também, que tinha, né? Tinha da família. Então, eu procurei, assim, não... Né, a partir daquele momento em que o senhor disse, Léo, não se preocupe que um dia eu vou. Esse um dia, o senhor... na hora, internamente, calculou mais ou menos, daqui a 1 ano, daqui a 2, quando eu estiver perto já a anuidade, ou o senhor se abandonou ali numa coisa que o senhor não sabia como seria? Eu me coloquei nas mãos de Deus, entendeu? Vai ser, eu não sei quando vai ser, entendeu? Quando. E quanto tempo passou daquele dia para... Daquele dia passaram-se 4 anos. 4 anos. Quando fez 2 anos, eu pedi ao provincial que eu queria vir. No ano, passou 1 ano, no outro ano eu já pedi, aí ele falou, não, espera mais um pouco, vamos amadurecer, isso. Fiquei. Aí no outro ano de novo, aí no 3º ano eu falei, não, agora não tem mais jeito, eu vou. Sim. Né? E então foram assim 3 anos. O que fez dar tanta certeza nesses 3 anos do senhor pedir para sair? Foi aquele momento, ou as coisas foram acontecendo, a presença de vir aqui ia queimando por dentro? Como que isso foi amadurecendo? Eu sempre acompanhei muito o Padre Vicente, né? E eu vi assim a necessidade, né? A urgência de ter mais alguém aqui, que pudesse ajudar na missão, que pudesse colaborar, né? E isso foi assim, eu sabia das necessidades da congregação também, mas eu via que lá tinha mais possibilidades, sabe? E eu vi assim que em Betânia não podia ser qualquer um não no sentido pejorativo, entendeu? Mas tinha que ser alguém que conhecia, que tinha convivido com o Padre Léo, que tinha vivido essa experiência, porque em Betânia não é fácil, né? As coisas, a gente lidar com pessoas normais já é difícil, não é? A convivência no dia a dia. Isso. Agora aqui é mais difícil ainda, porque são pessoas que estão machucadas, pessoas que têm problemas, né? Os consagrados que tinham na época do Padre Léo, depois que o Padre Léo morreu, muitos saíram, foram embora, né? Deixaram a comunidade, e o Padre Vicente aqui lutando para implantar formação, para tentar fazer e tudo mais, entendeu? Então eu via, eu preciso estar ali, né? Agora, quando o senhor chega e começa não se tratava simplesmente de uma comunidade que precisava de um administrador, mas o senhor se depara com um carisma que está ali para levar descanso aos corações, que cuida de pessoas com problema na droga, do alcoolismo e a cura interior. Como é que foi a questão da espiritualidade carismática? Quando o senhor chega em Betânia, a configuração ao carisma, como que se deu esse processo? Porque deoniano, não é? Hoje o senhor já tem uma encardenação em uma diocese, então é um padre de Betânia, não é? E como que se deu essa configuração ao carisma?
Porque até então não era simplesmente um lugar para administrar, mas um carisma a se viver. Sim. Isso foi importante, né, essa configuração ao carisma, porque assim, Betânia, ela está enraizada no carisma do coração de Jesus. Isso. Tudo que o Padre Léo colocou aqui, tudo que ele escreveu, é baseado na experiência de fé de Padre Deon, que foi o fundador dos Deonianos, mas também vivida pelo Padre Léo, que eu acompanhei. Sim. Né? Então, aquilo que muitas coisas, né, de Betânia, também tinha a minha mão. Isso. Né? Porque eu Vocês também conversavam, partilhávamos, indicava caminho. Exato. As primeiras celebrações era eu, Padre Vicente, que programavam. As primeiras consagrações nós é que fazíamos, né? Então Deus já estava preparando lá atrás, né? Mesmo sem a gente pensar, mesmo sem a gente imaginar, Ele já estava preparando para que um dia nós estivéssemos aqui, né? Então, para mim não era nenhuma surpresa, né, eu vir para Betânia. Eu não tinha nenhuma dúvida, por quê? Porque eu sabia o que eu ia encontrar aqui, a forma com que o carisma ia se desenvolver. O senhor presenciou e viveu e viu o carisma ser gerado. Exatamente. E participou disso também. Participei. Então, para mim, foi algo assim que... Não, eu estou em Betânia, eu estou em casa. Estou em casa. Sabe? Não tive... eu tenho que estudar os documentos de Betânia para eu ver. Não precisei estudar nada. Já estava enraizado na própria eu já sabia, vida. Né? E é claro que depois que o Padre Léo, ele desenvolveu muito mais coisas, mas o germe ali, né, onde nasceu ali, né, a gente estava presente. Então, eu sabia que eu precisava estar aqui, né? Não porque eu era melhor do que ninguém, mas porque eu sabia que Deus já tinha preparado, né, esse caminho. Claro que a gente vai lendo isso com o passar do tempo, a gente não tem claro, né? E quando a gente vem, a gente tem aquela dúvida, será que é mesmo, será que não é? Né? Mas depois a gente vai vendo que realmente Deus tem algo que vai direcionando. Agora, com certeza, a especialização em economia em Betânia foi muito mais proveitosa do que em Roma, né? Com certeza. Com certeza. Embora que uns tempinhos em Roma não ia fazer mal para ninguém, né? Mas tá bom. Um dia ainda pode acontecer. Mas a especialização em Betânia, com certeza o senhor teve que fazer, e até hoje como responsável pelo Instituto, né? Com certeza teve que aprender e teve que fazer malabarismos durante todo esse processo. Sim. E principalmente no início de tudo, que não é nada fácil. Né? Não deve ter sido fácil, porque eu entendo que pela presença do Padre Léo muito ativa, ele era também o provedor de muitas coisas, não é? Sim, sim. Então depois... Tanto que foi um desafio muito grande para o Padre Vicente, e eu acompanhei isso, né? Logo depois que o Padre Léo morreu, porque todo mundo achava assim que Betânia ia morrer também. Sim. Né? Morreu o Padre Léo, e agora o que vai ser de Betânia? Achavam, né? Mas não. Quando Deus quer, a gente pode fazer tudo o contrário, mas a coisa vai adiante, não é? Verdade. Então, foi muito difícil, né? Hoje, graças a Deus, né, nós temos aí um nome, um servo de Deus, né, que está à frente, mas antes não tinha nada disso, né? Era luta mesmo, era buscar recursos atrás das coisas, né? Hoje, claro, a gente tem esse desafio ainda hoje, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente sabe assim onde que é o caminho, né? Como que a gente tem que trilhar e tudo mais, né? E formar outros que possam dar continuidade, né? Porque um dia também nós vamos passar, né? Uma hora. Uma hora dessa pode acontecer qualquer coisa aí. Ô padre, a partir de quais os principais sinais que vocês estando em Betânia, quais os principais sinais que chegaram para que vocês começassem a pensar numa possibilidade de abertura de processo? No início isso era muito, talvez, o pessoal dizia, não, mas será? Não é possível. Ou logo com a morte do Padre Léo, com o falecimento dele, as pessoas já falavam. Quais os principais sinais que fez com que Betânia realmente precisasse dar passos em relação à abertura do processo? Uma das coisas que ficou muito claro para nós foi assim, a vontade do povo, né? Não fomos nós que
imaginamos abrir um processo de beatificação. Essa veio uma necessidade que veio vindo lá do povo, né, e logo depois da morte do Padre Léo já começaram, né, chegar os testemunhos, chegaram as pessoas dizendo que tinham encontrado graça, né, através da intercessão do Padre Léo. Mas nós fizemos tudo com muita calma, deixando as coisas acontecer, não apressamos nada, até que um dia nós falamos também, alguns bispos vinham perguntar, vocês não vão abrir o processo do Padre Léo, não sei o quê? E aí então, um dia nós resolvemos dar esse passo, fomos até o nosso bispo, Dom Wilson, que por coincidência foi nosso formador em Brusque, contemporâneo do Padre Léo, amigo do Padre Léo. Deoniano também, né? E apresentamos a ele. Ele falou assim, olha, realmente eu tenho recebido também, né, alguns relatos, né, do Padre Léo e tudo mais. E Dom Wilson também tinha acompanhado o processo de conversão do Padre Léo. E ele disse, e pelo histórico, pela vida dele, eu acho que vocês podem sim abrir esse processo. E aí então, dentro da comunidade, eu fui escolhido para ser o presidente do Instituto, né, o autor da causa, né? Aí escolhemos um postulador em Roma, que é o Dr. Paulo Vilota, para nos orientar, e aí demos os primeiros passos. E aí foi assim, uma enxurrada de pessoas ajudando, colaborando, dando força para nós, dizendo não, realmente é isso mesmo o caminho. Mas em todas as coisas não existe unanimidade, né? Também temos os outros lados que as pessoas, né, alguns questionam, até algumas pessoas que conheceram o Padre Léo, mas que ficaram naquela primeira fase, sabe, do Padre Léo, que não passaram para outra, que não passaram pelo processo de conversão do Padre Léo, porque eu acho assim, o processo de santidade não quer dizer que você foi sempre uma pessoa oremos, né? Sim. Você foi uma pessoa normal, né? E o bonito da santidade está em que você possa ir dando esses passos e chegando como o Padre Léo chegou lá naquela última pregação da Canção Nova, buscar as coisas do alto, num processo onde ele transpirava Deus. As pessoas que ouvem, que veem aquela última pregação, vê a debilidade humana, mas vê a força de Deus. E é isso que faz com que a pessoa realmente esteja ali num processo de santidade. E é por isso que eu acredito nesse processo. E é por isso que eu vou em frente, que eu vou lutar com todas as forças. Talvez eu não sei se eu vou conseguir ver o Padre Léo nos altares, não sei quanto tempo vai demorar, isso não depende de nós, mas o que depender de mim, eu vou fazer, porque eu acredito nessa santidade do Padre Léo. E ainda mais naquilo que as pessoas vêm confirmando, sabe? Porque uma coisa é você fazer uma coisa por você mesmo. Isso. Né? E você querer que as pessoas te... comprem a causa com você. Isso. Outra coisa é Deus mostrando para você. Vai em frente, porque é por ali, é isso que está acontecendo. Né? Coisa que você nem imagina, você vai e acontece. Existem características interligadas dos relatos, assim, não, a maioria dos casos é coisa para casal, a maioria dos casos é cura de câncer, a maioria dos casos, existe uma interligação numa maioria, ou é realmente, são relatos que divergem assim bastante? De conversões nós temos muitas, né? Só que isso não pode ser atribuído para uma causa. Para uma causa. Mas existem muitas, assim, muitas milhares, né? Milhares. Sim, gente que vem e fala assim, puxa vida, eu estava para acabar com a minha vida e eu liguei lá na Canção Nova de madrugada e tinha esse padre lá falando e eu comecei a escutar e eu não consegui parar de escutar mais, eu fui atrás, eu comecei... É muito interessante que eu fui esses dias na Canção Nova, na loja lá da Canção Nova do Davi, e o Paulo, eu acho o nome do coordenador lá da loja, acho que é Paulo o nome dele, não sei... Ele disse, olha, Guto, aqui é impressionante que as pessoas trazem a foto, o print da pregação e diz assim, eu queria, onde é que mora esse padre aqui? Eles ainda pensam, aqueles que conhecem pela primeira vez, não imaginam que o Padre Léo já está na eternidade. E ele, não, mas esse padre já faleceu há 15 anos, né? E as pessoas não entendem. Então, de conversões são milhares. São milhares. Mas também temos muitos, né, de cura de câncer, né? Que
Nós não podemos dizer que são milagres. Certo. Nós podemos dizer que são graças alcançadas, certo, e que podem ser estudados como futuros milagres, né? Certo. Mas muito de câncer, né? Pessoas que também cura de depressão, né? Dessas doenças assim. Mas a maioria são curas, né, de câncer. Mas dentre todos eles, se escolhe um para estudar mais a fundo, ou isso é só depois da beatificação? Não. Depois vai chegar o momento em que precisa de um. Precisa de um. Aí serão escolhidos talvez 2 ou 3 para que a gente possa ter todos os relatos, os históricos dos médicos e tudo mais, para que possa depois ser comprovado, né? Desses de ação extraordinária, o senhor considera que já teria alguns candidatos, talvez? Não posso afirmar, mas... Tudo é muito cauteloso, né? Mas tem um caminho por já aí. tem um caminho, né? Uhum. Eu imagino, mas devem ser vários, né? Então, esse que se escolhe para estudar é só depois quando se declara beato? Não. Não. Para ser declarado beato já tem que ter, né? Entendi. Porque tá aí, assim, o processo agora está na fase diocesana. Entendi. Nessa fase nós estamos recolhendo tudo aquilo que foi do Padre Léo. Bastante coisa. Os documentos dos seus avós, dos seus pais, dos seus irmãos, dele, pessoal, todos os cursos que ele fez. Livros. Os livros, os escritos. Gravações. Tudo aquilo que ele falou na Canção Nova, no século XXI, nós digitamos tudo isso, um calhamaço desse tanto assim de folhas. Deve ser muita coisa. Impressos, né? E que serão enviados, já estão sendo enviados, é claro, para um grupo de censores, que são alguns padres dentro da diocese, que vão ler tudo isso e vão dar um parecer teológico, doutrinal, se está dentro da doutrina da igreja, se é ético, se é moral. Eles vão dizer, não, tudo isso que o Padre Léo escreveu não tem nada que seja contra a doutrina da igreja, contra o evangelho. Então eles vão dar esse parecer. Dando esse parecer, nós vamos reunir tudo isso, formar uma equipe ali que já temos, né, que é a equipe do Instituto. E aí, então, nós fechamos aqui a fase diocesana. Fechou essa fase, enviamos todo esse material para Roma. Esse material, novamente, em Roma vai ser estudado, analisado, visto o parecer dos censores aqui do Brasil, mas lá também tem os censores lá, tem um grupo lá que faz tudo isso. E daí eles vão dar uma posição, uma posício que nós chamamos, né? De que se é aceita isso que foi feito aqui e que está lá. Aí então eles vão dar uma declaração da venerabilidade do Padre Léo. Aí passa a se chamar venerável. Aí já é venerável. Quer dizer que ele tem virtudes heróicas, sim, virtudes, né, teologais, isso, que possam ser para toda a igreja. Então ele é um venerável, né? As pessoas podem ler, podem saber que o Padre Léo é assim. Passando disso, precisa de um milagre. E aí, então, a fase do milagre, de estudar esse milagre e comprovar. Comprovado esse milagre, ele se torna beato. Tornou-se beato. Após a beatificação, precisa de mais um milagre. Nós poderíamos ter 10 antes da beatificação. Só depois. Mas aí aquilo lá não vale mais. Aí depois da beatificação, se comprovar mais um milagre, é canonizado. Então, assim, o processo maior realmente é o da beatificação. Porque uma vez beato, só falta o milagre para a canonização. Entendi. Então, o processo é de beatificação e canonização. Mas o peso maior está primeiro na beatificação. Né? Porque é através da beatificação que a igreja vai reconhecer, né, que ele é bem-aventurado, que realizou um milagre. Mas eu imagino a quantidade de pessoas que devem mandar testemunhos e assim, o volume disso deve ser extraordinário, né? Nós temos muito que recebemos aqui, as pessoas pedindo a relíquia, né? Porque a gente faz assim uma ação, né? A pessoa, para ela receber uma relíquia, então ela manda um testemunho. Sim. E a gente manda a relíquia para ela.
né? Sim. E tem recebido muito, a gente tem tido muitas pessoas, né? E tem um centro de distribuição de relíquias também, que é lá na Canção Nova, no nosso memorial, aqui, que vem aqui. Então hoje nós já distribuímos mais ou menos quase 100 mil relíquias. Mais de 100 mil? Mais de 100 mil. É muita coisa. É muita coisa. Impressionante. Agora, deixa eu ver aqui. Vamos ver por onde que eu vou caminhar para também não apressar o carro na frente dos bois, não é? Eu escuto por aí alguns relatos de crianças da Cracolândia. Isso a gente pode tocar nesse assunto ou a gente passa? Podemos tocar. Se eu não souber responder ou não puder responder, a gente fala, servo de Deus, intercedei por nós. Eu já escutei de algumas pessoas de que acontece alguns relatos de crianças ali entre seus 9 e 11 anos que aparecem em algum momento de alguém de Betânia, uma casa de Betânia, dizendo, olha, um senhor pediu para eu vir aqui ou para almoçar ou para procurar vocês, e quando olham para o quadro dizem, olha, foi ele, né? Não, mas esse é o Padre Léo. E que isso se tornou assim uma coisa que realmente acontece entre algumas crianças que sofrem com a drogadição na Cracolândia, ou seja, onde for. Esses relatos são verídicos ou é melhor dizer assim, Padre Léo interceder por nós? Não. Eu acho que aí, eu posso até falar sobre isso, não tem problema. Eu acho que existe assim aquilo que é a experiência de fé particular de cada pessoa. Claro. Né? Se a pessoa... Isso não influencia em nada no processo do padre, isso é uma experiência particular. Isso é uma experiência particular. Né? Porque alguém pode chegar, nós já acolhemos aqui, não foram crianças, mas foram pessoas que tiveram essa experiência que você está falando. E que não conheciam o Padre Léo. Que não conheciam o Padre Léo. E que chegaram aqui, viram a foto, viram uma... Mas pessoas que sofriam com a droga? Exato. A grande maioria? Maioria, Sim. Né? E que falaram que tiveram essa experiência. Eu posso dizer que é mentira? Não posso dizer que é mentira, porque é a palavra da pessoa contra a minha. Mas também não pode dar um decreto. Mas também não posso dizer que foi. Entendeu por quê? Porque é uma experiência de fé. Certo. Assim como a igreja não afirma que as experiências de fé dos videntes, de aparições são verdadeiras, mas ela também não diz que são mentirosas, não é? Então eu também não posso dizer, né? O que eu posso dizer é assim, que Deus tem muitos meios para ajudar, para fazer-se conhecido e para tirar as pessoas de certas situações. Agora, quem sou eu para dizer que meios que Deus vai usar? Não posso dizer. Né? O que eu posso dizer é que assim, que se a pessoa encontrou Deus, se a pessoa conseguiu se restaurar, glória a Deus. Se é isso que ela acha, que ela viu, que ela teve essa experiência, quem sou eu para dizer que é mentira? Né? Então, né, teve uma filha aqui nossa que ela teve uma experiência que ela falou assim, que ela estava no quarto e de repente chegou um padrezinho lá, velhinho, e sentou e fez a confissão dela e tudo mais, e tá. Quando foi à noite, ela foi assistir a pregação Buscai as Coisas do Alto, que estava passando, era ele. E ela falou que foi ele que foi lá no quarto dela. Eu vou dizer que é mentira? O que eu posso dizer assim? Pode ser que a pessoa estava num delírio, pode ser que a pessoa estava meio dormindo, mas isso eu não sei, entendeu? Mas são uma experiência psicológica ou uma experiência na mente da pessoa, isso não descaracteriza também a ação de Deus. Assim como eu posso dizer assim, a minha mãe, né? Porque eu falei para você que eu nasci e meu pai tinha falecido há pouco tempo. E logo que eu nasci, a minha mãe teve uma experiência com meu pai. Ela disse que meu pai chegou e me viu e conversou com ela. E ela depois disse que ele foi embora e ela acha que isso é verdade. Eu vou dizer que é mentira? Não, a experiência que ela teve, entendeu? Eu vou respeitar e eu vou, acredito até... quando ela dizer que não, eu menti. Não, então, ela nunca disse isso. E nesse fato também, em crianças também existem alguns relatos? Eu já tive algumas crianças, né, pais que falam para mim
que o filho estava lá no quarto, de repente ele estava conversando, daqui a pouco a mãe pergunta com quem que é, e aí ele viu a relíquia e ele falou assim, eu estava lá com o meu amigo, né? Não foram uma só, foram mais crianças que já me falaram isso. Então, assim, não sei, Deus tem os seus caminhos. É impressionante mesmo. E... Nossa Senhora, eu tenho que ter cuidado aqui. Ai, meu Deus do céu. Brincadeira. Deixa eu tomar uma aguinha, né, padre? Eu aguento, vai lá. Ô, padre, só a túnica e a estola que ficou preservada, ou tem uma surpresa que não pode falar, ou já pode falar, ou alguma outra coisa do corpo do Padre Léo aparentemente também se preservou, ou não? O postulador, quando fez aqui a exumação, ele disse também que tem, mas isso assim, não é nada extraordinário, né? Ele não é extraordinário. Não é extraordinário. Certo. Né? Mas ele disse que em poucas vezes ele viu isso. Que... Não é extraordinário, mas em poucas vezes viu. Sim. Não, se você for... não é o normal da coisa. Mas se você for comprovar cientificamente, você pode ter... Tá. Não, assim como também um corpo incorrupto, a pessoa pode se comprovar cientificamente que outras pessoas tiveram um corpo incorrupto e não eram santos. A parte da faringe do Padre Léo ali que foi preservado também. Talvez um sinal. Foi preservada também. A laringe. A garganta. O aparelho fonador. Isso. Que utiliza para falar. Que é algo que se decompõe muito rápido nas pessoas que são exumadas e tudo mais, diz que sim. É uma das primeiras coisas. E do Padre Léo estava preservado. Estava não, está. Está ali. Então está aqui. Está ali. Uhum. Inclusive está dentro da urna de acrílico onde estão os ossos, tem uma pequena urna pequenininha onde está essa parte ali, preservada também. Mas é um sinal assim, não é extraordinário, mas é um grande sinal. Eu, na minha fé, né, naquilo que eu acredito, se o Padre Léo realmente, né, teve todo esse dom de Deus para pregar, para anunciar, né? Por que Deus não poderia dar esse sinal? Por que ele preservou a língua de Santo Antônio? Então, não que eu estou comparando, não quero comparar um com o outro. A garganta do Padre Léo, o seu aparelho fonador, ficou preservado. Mas que coisa linda, né? Então, eu acredito que é um sinal de Deus. Um sinal para de nós, Deus. aqui da comunidade, com certeza, com certeza. Que coisa bela, hein, padre? Tô apertando muito não, né? Não, tá muito tranquilo, né? Fica... Ô padre, e hoje o senhor vice-moderador da comunidade, mas é o presidente do Instituto, não é isso? E o senhor hoje, a gente falou das pessoas, das outros relatos e tal, mas e a experiência do senhor hoje, à frente, né, junto com o Padre Vicente, na obra, com o Padre Léo? Ainda se afirma, ou ainda se afirma não, se afirma que o Padre Léo na terra trabalhava X e no céu está presente na terra mesmo 10x? É possível perceber uma presença e, como dissesse assim, pronto, Lúcio, você foi, mas não se preocupe que eu estou aqui. Existe como é que eu posso dizer, um sentimento de estar sempre amparado pela presença dele como fundador, como amigo, como irmão. Experiência pessoal do senhor hoje, depois de 11 anos, e agora e sempre tocando à frente essa obra junto com o Padre Vicente. Não, eu tenho muito claro isso, sabe? A presença do Padre Léo hoje é muito forte ainda na minha vida, sabe? Eu sonho muitas vezes com ele, né? Tenho assim ainda experiências, né, que eu vivi e que confirma e reafirma, né, a minha missão aqui em Betânia. E eu sei assim que o Padre Léo ainda vai ajudar muitas pessoas, sabe?
o fato dele se tornar, por exemplo, né, um beato, né, tenho certeza que vai chegar ao coração de muitas pessoas, né? Veja o Carlos Acutis, né? Isso. Pela beatificação, onde que esse menino chegou, né? E eu vejo o Padre Léo também chegando, né, em outros países, chegando em outras culturas, sabe? Porque eu vejo quanto Deus usou o Padre Léo, né, e quanto ele pode usar ainda, né, através dos seus escritos, através das suas pregações, né, tantas pessoas que precisam. A gente vê nesses países da Europa quantas pessoas necessitam de uma pregação como a do Padre Léo. Nesses jovens que estão aí, que estão determinados pelo consumismo, né, por aquela coisa, quanto o Padre Léo poderia ajudar essas pessoas. E eu tenho certeza que nós vamos ver isso, né, que nós vamos chegar no momento em que, de fato, né, o Padre Léo vai ser reconhecido pela Igreja, e esse reconhecimento, ele dá autoridade para que a gente possa apresentar o Padre Léo, né? Hoje a gente tem o Padre Léo aqui na comunidade, a gente tem o Padre Léo nos meios ali da Canção Nova, das pessoas que conhecem, mas a gente não pode, né, dizer assim, ó, segue esse homem, né, porque ele vai te levar a Jesus. Por quê? Porque a gente tem que ter, né, prudência nessas coisas. Sim. Mas o dia que a Igreja falar, reconhecer, não, realmente, o Padre Léo tem todas essas virtudes, ele é beato, ele está aí, então eu tenho certeza que muita coisa vai acontecer, sabe? E eu penso que, né, tanto o meu sacerdócio, do Padre Vicente, do Padre Hélio, do Padre Djalma, todos nós que estamos aqui em Betânia, nós estamos aí para dar um pontapé inicial, né? Porque eu sei que Betânia vai crescer muito mais, né? Outros virão, né, o dia que nós não estivermos mais aqui, mas que vai continuar. Por quê? Porque Betânia é um carisma para a Igreja, não é um carisma só para nós que estamos na comunidade, né? E eu tenho certeza que o Padre Léo queria isso, talvez não do jeito que tem hoje, né? E a gente fala assim, se o Padre Léo fosse vivo as coisas seriam diferentes. Claro que seriam diferentes porque ele estava aqui, porque ele era o fundador, né? Mas são diferentes também porque nós estamos, né? Porque nós assumimos essa missão. E se Deus nos colocou aqui, é para que eu possa também imprimir o meu jeito de ser. As características, o carisma que vem através do Padre Vicente, do Padre Lúcio, do Padre Hélito, do Padre Djalma, do Diácono Deraldo, todos aqueles consagrados que estão aqui à frente e que vão dando a sua contribuição. E aí a gente fecha aquela coxa de retalho e a gente vê um mosaico, né? E a gente vê a beleza desse mosaico, né? Quando você vê uma pecinha só no mosaico, você acha que não é nada, né? Mas se você vê o mosaico por completo, né, lá em Aparecida estão fazendo aqueles mosaicos belíssimos lá, né? E a gente vê, quando você está de longe, você consegue ver toda aquela beleza. E assim eu penso que vai ser em Betânia, cada um dando a sua contribuição, cada um ajudando, cada um formando para que possa as pessoas, ao olhar para nós, possam acreditar. Realmente é uma obra de Deus, é uma obra de misericórdia, é uma obra que possa ser sinal para tantas pessoas que hoje necessitam. E não é só drogado, não. E não é só gente que está na dependência química. Mas quantas pessoas que estão ali dependentes das suas roupas, dependentes dos seus sapatos, dependentes desse consumismo, do seu carro, da sua casa, das coisas, entendeu? O Padre Léo é muito daquele de falar para nós, de dar esse chacoalhão, né? O mais importante não é o que você tem, mas quem você tem, quem você é, né? Então o Padre Léo, ele nos ajuda, né, a perceber isso, e eu penso que muitas pessoas precisam disso. A pandemia que passou aí deu uma rasteira em todos nós, mostrando que, olha, o que é importante na sua vida. O Padre Léo tem muitas pregações que ele fala isso, né? Meu irmão, sua anta, o que é importante para você? Deixa essa burrice e vai procurar as coisas de Deus, coloca o carimbo de Deus nas coisas que você faz. Dá testemunho da sua vida, da sua alegria. Não seja uma pessoa triste, deprimida, não, mas vá em frente, lute, busque. A força está dentro de você, você consegue, né? Eu escrevi um livro ali, Reconquistando o Sentido da Vida, muito baseado nisso que o Padre Léo, né? Tenho muitas reflexões do Padre Léo que falam justamente isso. Reconquistar o sentido da vida todos os dias, levar adiante, ser perseverante, buscar o bem, procurar fazer as coisas bem feitas, né? Como que o Padre Léo nos ensinou isso, né? Você aqui em Betânia,
vocês que chegaram, você, Sim, sua sim. esposa, né, podem ver que o Padre Léo não gostava nada de fazer puxadinho, de querer que coisa fosse mais ou menos, não. Tem que fazer, faz bem feito, filho. Vai, sonhe, pensa grande, você consegue, você tem potencial. Essa é a mensagem do Padre Léo, né, para nós. E como o mundo precisa disso, como as pessoas precisam encontrar esse sentido verdadeiro, né, nas suas vidas. Ô padre, hoje se tem a comunidade, que é uma associação privada de fiéis, o Instituto Padre Léo, que cuida, né? Então são 8 casas, 8 recantos, tem o Memorial Padre Léo. Vamos fazer um apanhado hoje do que vocês administram como Betânia. Uhum. Hoje nós temos 14 CNPJs. Nossa Senhora! 14 CNPJs, Sério? né? Nossa. Nós temos a escola aqui. A escola. Tem a escola também. E temos, né, as lojas, né, que é material de divulgação, os memoriais. Aí temos ainda as casas. E temos ainda 2 projetos que estão assim bem adiantados, que é um projeto onde tem a estátua do Padre Léo lá em Cachoeira Paulista. Certo. Né? E essa estátua tem do lado um complexo que vai ser inaugurado esse ano, no ano que vem. O ano que vem, que é um projeto da Prefeitura, do Turismo Religioso, e cuja administração vai estar também partilhada conosco, como Betânia. E temos no Biguá o projeto de uma construção de um memorial da infância e da família do Padre Léo, né? E que também será administrado pela comunidade Betânia. E então, e depois temos, sim, muitos pedidos, né, de casas, de obras que querem que nós administremos, né, que nós possamos ir adiante. Mas como a gente trabalha com vocações, então a gente tem que... É grande os trabalhadores. Exatamente. Então, um passo de cada vez, a gente vai com muita prudência. E estamos aí, né? A obra é muito grande, né? O nome Padre Léo hoje é uma coisa que a gente tem que estar sempre atentos, né? Porque as pessoas podem usar esse nome para alguma coisa, então a gente tem que estar recorrendo sempre à questão jurídica, né? Para preservar o nome, a memória do Padre Léo. Então a família confiou isso também a nós. Então a gente tem sempre esse cuidado, né, para que nada seja feito assim, denegrindo, né, a imagem do Padre Léo. Então é por aí que a gente está caminhando. Existe alguma forma em que as pessoas podem contribuir para o processo de beatificação? Sim. Existe, além da oração, aqui nós temos a novena do Servo de Deus Padre Léo, que é uma novena... Olha que lindo aqui, o senhor escreveu, não é? Sim. Aqui nós temos o texto das famílias, Reconquistando o Sentido da Vida, é um livro aqui do Padre Lúcio. Eu queria pedir para o senhor mostrar aqui para o pessoal, porque aí a câmera do senhor fica melhor. Reflexões e orações para o encontro com Deus e consigo mesmo. Olha que maravilha. Mostra aí para o pessoal, por favor. Isso. Padre. Esse aí o senhor já lançou faz tempo ou não? Esse faz 2, 3 anos. 2, 3 anos. E aí, da vida. Isso aí pela Canção Nova. Pela Canção Nova. Em parceria com a comunidade Betânia. Isso. E eu vou lançar agora no início do ano, no ano que vem, já está na editora, o segundo, que é Reconquistando a Minha Juventude. Boa. Que fala justamente de que cada pessoa precisa reconquistar a juventude que existe dentro de você. Não importa se você tem 50, 70, 80 anos, você tem que buscar essa juventude que está ali dentro. E o terceiro do Reconquistando também chama Reconquistando a Minha Família, que é trabalhar os valores da família. Então são 3, é uma trilogia do Reconquistando o Sentido da Vida que, né, nós vamos lançar. E tem também o Padre Léo de Betânia para crianças. O Leozinho, que nós lançamos também, lindo, hein? Conta toda a história, toda é muita coisa, né? Mas conta a história do Padre Léo, é ilustrado, tem a fase do Padre Léo na sua infância, tem a fase do Padre Léo na congregação, junto do Monsenhor Jonas com a Luzia, enfim, é um livrinho bem prático, bem gostoso assim para as crianças.
E essa aqui é a relíquia que, quando as pessoas mandam algum testemunho e tudo, é o pano que tocou os ossos do Padre Léo. Exato. É a que o senhor, que vocês mandam para as pessoas, né? Isso, a pessoa pode entrar em contato conosco, né, através do nosso site, ali, das nossas redes sociais, e ela manda para nós, né, a relíquia a gente não cobra, né? Sim. O que a gente pede? Para a pessoa mandar junto um envelope, dentro do envelope que vem, selado, para que a gente possa retornar para ela, né, a relíquia. E aí, então, é uma forma também. E depois, para ajudar na beatificação, Sim. tem na relíquia e nos materiais, né, também por aí, a conta do Instituto, né, porque o processo de beatificação tem um custo. Vocês têm que entender, a gente tem que entender, pessoal, o seguinte, que existem profissionais no Brasil e no Vaticano que precisam estudar todos esses documentos. Então, são professores, muitas vezes mestres, doutores, pessoas que o honorário não é barato. Né? Então, assim, um processo é um processo dispendioso. Então, a forma direta de ajudar é através da conta. Através da conta, né? Tem um instituto, tem um CNPJ próprio, né? Tem o número da conta e também a pessoa pode entrar lá e fazer o seu Pix também. Sim, né? Para a conta do Instituto. Do Instituto. Porque nós temos, por exemplo, são várias pessoas trabalhando no Instituto, né? Não diretamente registrados no Instituto, mas assim, por exemplo, nós temos uma equipe que é responsável por colher os testemunhos de pessoas que conviveram com o Padre Léo. Então nós pagamos, né, um grupo de casal, um casal, que eles vão fazer essas entrevistas. Se dedicam para isso. Temos um postulador em Roma, então quando ele vem a gente tem que pagar passagem, tem que pagar hospedagem, né, todas essas coisas. Temos o grupo que trabalha recolhendo material, né, do Padre Léo, então tem que pagar as despesas de viagem, documentação, tudo que é registrado, enfim, tudo isso. Isso na fase diocesana, né? Depois, quando for a fase romana, também tem todos os custos, né? Então, são gastos que tem e que as pessoas podem ajudar através do Instituto Padre Léo, que é um instituto exclusivo para a beatificação. Você ajudou no instituto, pode ter certeza que esse dinheiro é da beatificação. Para isso. Mesmo que a comunidade Betânia esteja passando dificuldade aqui, nós não podemos tirar lá do instituto para passar para a comunidade. Aí é uma outra forma da pessoa ajudar, que ela pode ajudar a obra deixada para nós pelo Padre Léo. Né, que é as nossas casas, que tem que sobreviver, que nós não cobramos de nada de ninguém, atendemos 100% gratuidade, né, e disso aí tem a comida, tem todo o material de higiene, enfim. É a forma que a pessoa tem de ajudar a obra Comunidade Betânia deixada pelo Padre Léo. Que maravilha, hein? Que entrevista maravilhosa. Eu quero pedir para você colocar aí nos comentários o que é que você está achando da nossa conversa, a cidade de onde você está acompanhando a nossa conversa, como que está o seu coração depois dessa conversa também. Eu queria que você colocasse aí nos comentários, e eu quero muito louvar a Deus por esse momento, né? E tudo, você que está aí acompanhando, né, chegou agora depois do início da conversa, nós estamos aqui diante do túmulo do servo de Deus Padre Léo, tem até o cachorrinho dele ali, só uma estatuazinha representando, que é o chuvisco, né? Para onde o padre ia, ele ia atrás. Sempre. É igual o Fred com o senhor. Igual o Fred. O Fred está por Fred está aqui. Está aqui, ó, deitado. Para onde o senhor vai, ele vai também. Ele está junto, sempre. Junto, sempre. Então o chuvisco era o companheirinho do Padre Léo aqui, e atrás ali do Padre Lúcio tem a relíquia da túnica e da cruz e da estola, que não se deteriorou durante o processo de exumação do corpo do Padre Léo. E é para nós um grande presente estar aqui em Betânia, uma grande graça estar aqui nesse lugar onde o Padre Léo também viveu,
e depois do Padre Léo muitas coisas novas foram construídas, né, e tudo, e a gente sente essa presença, a gente sente essa alegria, e eu quero muito, Padre, agradecer a generosidade primeiro de nos acolher aqui, e também por essa conversa tão especial, e o nosso desejo é que Betânia seja conhecida como o carisma que Deus deu ao Padre Léo e que foi deixado por ele. E é bonito perceber que quando o senhor fala, a gente está só começando esse trabalho, porque eu também concordo, isso vai se estender de gerações em gerações, aquilo que o Padre Léo semeou, que hoje vocês estão regando, e que futuramente nós vamos perceber tantos e tantos frutos. Já percebemos, mas com grande, de uma forma muito forte. Então, que bom, Padre, eu quero agradecer de coração essa conversa tão especial. Eu que agradeço, né? E quero deixar aqui, porque às vezes as pessoas acabam perguntando, mas Betânia, como que a gente faz para conhecer, né? É só para quem tem dependência química? Não. Betânia é uma casa dos amigos de Jesus, né? Betânia era onde Jesus gostava de estar. Ele se sentia acolhido junto com Maria e Marta e Lázaro, seu grande amigo. Então, hoje aqui em Betânia, por exemplo, nós podemos acolher as pessoas. Nós temos todos os meses um retiro, que eram os retiros pregados pelo Padre Léo. Né? Que nós continuamos, eu, o Padre Vicente e o Padre Eliton. Então, as pessoas que querem, né, podem vir. Basta entrar lá no nosso site e olhar a agenda de retiros para o ano, que já está lá, para o ano de 2023, e ela pode se inscrever num dos nossos retiros. Retiro de cura interior, retiro para casais, retiro de mulheres, retiro de experiência de oração. Enfim, cada mês tem um tema específico lá, e você pode fazer a inscrição. Você chega na sexta-feira aqui e vai embora só no domingo à tarde, depois quando termina o retiro. É uma forma também de você conhecer a comunidade, de você ser providência de Deus para a comunidade, né? E de você poder viver e experimentar um pouco desse carisma que é a comunidade Betânia, que é o carisma Betânia para as pessoas. Então, é uma forma também que as pessoas têm de vir a Betânia. E agradeço muito a vocês, né, pela disponibilidade, pelo carinho, pela a força de poder vir aqui e acreditar nisso, né? Eu sei que o Padre Léo, ele tem uma força muito grande de chegar ao coração das pessoas. Né? E eu vejo assim, que se a gente não atrapalhar, a gente já vai crescer muito, né? Então, o que a gente tenta é, de fato, ser um pouquinho daquilo que o Padre Léo deseja, né, que nós sejamos, e aquilo que Deus colocou também no coração dele, né? Então, eu agradeço a você, sua esposa, por estarem aqui conosco. Sejam sempre muito bem-vindos, né? A casa de vocês, dos amigos de Jesus, então sejam amigos dele. Que lindo! Olha, e assim, como o Padre está falando, se você se sente atraído pela forma de vida em Betânia, por esse carisma tão belo, entre em contato, tá certo? Vale a pena você mergulhar nesse carisma tão especial, e talvez aqui seja o lugar que Deus preparou para você doar a sua vida, para você conhecer, seja você solteiro, seja você talvez um casal, ou você que deseja ser padre, doar a vida em relação a isso. Procure a comunidade, porque eu tenho certeza que aquilo que o Padre Léo deixou, de uma forma que talvez não era o tempo em que a normalidade esperava, não é? Porém está aqui, vivo, não é? Vibrante, cheio de vida e pronto para receber você. Padre Lúcio, vamos terminar com uma bênção. Vamos lá. Uma bênção aqui, diante do túmulo do servo de Deus, Padre Léo, onde eu quero colocar também toda a vida de todos vocês que estão aí acompanhando, que acompanham o nosso trabalho, o nosso Santo Flow, e todo o nosso trabalho também da nossa produtora, da nossa editora, de todo o nosso trabalho em relação à comunicação, e o nosso apostolado, a nossa missão, a nossa vida como pregação,
e aquilo que a gente viaja fazendo e faz com o coração sempre. Nós temos um amor muito grande pelo Padre Léo, né? Ele faleceu no dia do aniversário da minha esposa e muito presente sempre às pregações do Padre Léo. E o carisma de Betânia não chama a atenção só hoje, não é? Eu lembro que a gente sempre falava de Betânia, bem na época ali, que só se pensava que Betânia era uma comunidade terapêutica, né? E a gente tem um amor muito grande por esse carisma e estamos felizes em estar aqui. Mas vamos lá, vamos para a bênção final. Então vamos pedir ao Senhor que envie operários para a sua messe, que envie pessoas disponíveis para a missão, na comunicação, mas também em Betânia, na restauração de vidas. Que o Senhor seja generoso na sua bênção, na sua graça por cada um de nós, para que nós possamos ser sinais, canais da graça de Deus para tantas pessoas que necessitam. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, nós os pedimos nesta tarde que vindes derramar a vossa bênção e a vossa graças no coração e na vida de cada um de nós. Derrame, Senhor, toda a bênção e força na vida de cada uma das pessoas que vem a Betânia, de modo especial na vida do Guto, da sua esposa, para que sejam sinais da vossa presença no meio de tantas pessoas. Derramai, Senhor, a bênção, a força, para que nós possamos ajudar no processo de beatificação do Padre Léo, que ele possa ser, Senhor, reconhecido pela Igreja como grande servo do Senhor, grande comunicador da presença de Deus no meio das pessoas e das famílias. Derrame, Senhor, sobre cada um de nós a paz, a alegria, a força e a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam. A partir de amanhã, a partir de agora, você pegou a metade da entrevista. Você pode acompanhar aqui pelo YouTube, já vai ficar gravado, mas a partir de amanhã esse episódio já estará disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music, em todas as plataformas de streaming, de áudio também. E também é disponível os cortes depois no Instagram, Kawaii, TikTok, em todos os lugares que a gente possa levar esse momento tão especial. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Sigam as redes sociais de Betânia, o Instagram e também do Padre Lúcio. Como é que está lá o senhor no Instagram? Lúcio Tardivo. Lúcio Tardivo. Isso. Está aqui. Lúcio Tardivo. Isso. Lúcio Tardivo, que é o Instagram do Padre Lúcio, e também as redes sociais de Betânia, o Instagram, o YouTube. Siga por lá também. Deus abençoe a todos vocês. Foi um momento de extrema emoção, de grande alegria, e até o próximo episódio, se Deus quiser.